Bem-vindos ao Tempo Corrido desta semana. O convidado é o professor Jorge Rio Cardoso. Jorge, boa tarde, obrigado por ter aceito o convite para aqui estar. Começamos pela rúbrica habitual, 10 minutos à Benfica, onde lhe peço para, na sua condição de benfiquista, dar a sua opinião sobre não só aquilo que se tem passado no clube, nomeadamente no futebol, com esta recuperação que leva a que o Benfica nesta altura esteja a apenas 2 pontos da liderança, mas também sobre o ambiente que se vive no futebol. Depois iremos falar, obviamente, das modalidades e também do desporto que o Jorge pratica com grande afinco e alguns bons resultados. Começando pelo futebol, Jorge. Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. É um gosto de estar a ser entrevistado por ti. Eu vejo este momento, enfim, com muita esperança. Eu acho que nós vivemos 6 anos, enfim, foi um ciclo que terminou. Não vale a pena estarmos a olhar para trás, mas em todo o caso, com um novo treinador, com uma nova equipa técnica, iniciou-se um ciclo. E todos os inícios de ciclos têm sempre custos, não é? E, portanto, eu estava preparado como benfiquista, porque, digamos, o meu benfiquismo não depende dos resultados, não é? Portanto, sou sócio há mais de 50 anos e, portanto, é uma relação fixa. Estava a ver, digamos, preparado para resultados menos bons. E, portanto, eu acho que nesta altura, o facto que tu disseste de estarmos a 2 pontos da liderança, que há umas semanas poucos, digamos, esperariam, mas também o facto de estarmos na Champions, mesmo ontem na Taça da Liga, tudo isso nos dá motivos de esperança. Temos novos jogadores, temos estado a valorizar o Gonçalo Guedes, Ricardo Sanches, o Semedo, enfim, tudo isso são jogadores novos e tudo isso tem custos, demora tempo, digamos, a integrarem-se e aquilo que se tem visto é que realmente essa juventude tem-nos dado bastantes alegrias. Temos que estar preparados para, provavelmente, algum azar pode acontecer, as coisas não correm sempre bem, mas não deixarmos de estar, digamos, sempre com o Benfica. Aqui o nosso rival de Lisboa, se por acaso nós tivéssemos estado a ter os resultados que eles têm tido, provavelmente já se estava a pôr em causa tudo, não é? E é esses aspectos. Quando as coisas estão a correr bem, digamos, ninguém tem grandes dúvidas. Nos momentos maus é que temos que estar unidos em volta da equipa. Eu acho mesmo, eu sou economista de formação e, portanto, olho muito para as questões económicas e acho que a parte económica está a ser muito bem cuidada, mesmo pelos contratos de patrocínio, que vamos ter já a curto prazo, ao contrário dos nossos rivais, que é daqui a 2 anos. E, portanto, tudo isso eu apontava mesmo para aquilo que se disse no discurso de assinatura dos contratos, que é para amortizar dívida. E realmente, hoje em dia, só o pagamento dos juros é muito grande em qualquer destes clubes, mas se nós resolvemos esse problema, eu creio que o futuro será mais sustentável, não é? A liderança do Benfica também mudou o perfil, não só na forma como gera a equipa, adivinhamos nós que estamos de fora, mas também, e isso é mais palpável para quem está de fora, na forma como interage por exemplo, com a comunicação social ou com os adeptos através da comunicação social. O Jorge, enquanto adepto, agrada-lhe o estilo? Agrada muito, não é? Não só pela descrição, como pelo profissionalismo que tem incutido a toda a estrutura. Ou seja, desde o Benfica Lab, desde, enfim, a todos os aspectos, mesmo em bolsa. Portanto, nós estamos a falar, evidentemente, isto é paixão, mas também, evidentemente, tem um negócio por trás, um negócio que pode ser sustentável. E a forma como temos agido de forma discreta, credibilizando isto que é um negócio, mas o ser negócio, digamos, não nos tira a paixão, muito antes pelo contrário, tudo isso acho que passa para os patrocinadores, para os agentes económicos que querem investir num modelo de credibilidade. E portanto, acho que há muito profissionalismo. Houve um canal de televisão que, não há muito tempo, fez uma reportagem em 3 episódios que mostrava um bocadinho o Benfica por dentro. Eu sei que isso causou muita inveja nos outros clubes e começaram a dizer que era a estrutura, gozava até um bocadinho com essas palavras, eles gostam de fazer jogos de palavras e uma espécie de campanhas, mas realmente essa estrutura é qualquer coisa que não havia, digamos, há 10 anos atrás. Uma das pessoas que mais pode testemunhar isso é precisamente o nosso capitão, Luizão, que disse como é que o Benfica era quando ele entrou e como é que ele é agora. E, portanto, numa entrevista recente, ele dizia exatamente isso, que as coisas mudaram, o Benfica está, digamos, em termos de estrutura,
não muito longe dos clubes de topo mundial, e isso, digamos, para mim, como benfiquista, é muito agradável. E creio que se resolvemos esta parte do passivo, porque dentro do passivo há aquilo que nós chamamos o perfil do passivo. Ou seja, qual é a exigência, nós podemos estar a dever muito, mas qual é a exigência a curto prazo? E, portanto, se alterarmos esse perfil, e portanto, o Benfica, devido à sua massa adepta, faz muitas receitas, é um clube apetecível pelos patrocinadores, acho que as coisas podem caminhar no melhor dos sentidos, não tendo necessidade imperiosamente de vender jogadores, por exemplo, e de ter uma estrutura sustentável, digamos assim. Atendendo a essa sua formação em economia, consegue perceber, por exemplo, como é que outros intervenientes na competição optam por estratégias, digamos, menos discretas? Pois, eu acho que a fuga para a frente, a fuga terá sempre que ser para a frente, mas é chutar a bola e logo se vê o que é que isto dá. É uma política, a meu ver, um bocadinho irresponsável, digamos, para todos, para o sistema, digamos assim, mas para o próprio clube. Ou seja, é aquele sistema, rasga-se contratos, não se paga, vai-se adiando, põe-se mais um recurso, mas um dia as coisas, digamos, passam a ser insustentáveis. E eu vejo muito em alguns negócios que se passaram há 3, 4, 5 anos atrás dos nossos rivais, em que picaram negócios e acabaram por jogadores que nós andávamos a disputar, eles conseguirem esses jogadores, mas depois começou-se a ver que realmente o seu passivo aumentou bastante. Portanto, nós, digamos, isto é um tipo de negócio que tem que ter credibilidade. Veja-se, por exemplo, agora o atletismo a nível mundial, em que houve os escândalos do doping, em que as pessoas deixam de ver, não é? Porque acham que tudo aquilo está viciado, se calhar suspeita-se. Temos agora recentemente o ténis também. Exatamente. Os jogos comprados, pronto, tudo isso evidentemente faz com que as pessoas estão a olhar para aquilo, mas espera aí, será que estão combinados? E, portanto, a pouca credibilidade que esses negócios às vezes passam, evidentemente que afasta as pessoas, afastando as pessoas, afasta os patrocinadores. Aliás, em quase todos os contratos de patrocínio há muito isso, que é, eu gosto de associar uma imagem a uma pessoa que é um vencedor, mas de repente há doping, se de repente há um escândalo qualquer, evidentemente que é exatamente o que funciona, é exatamente o contrário. No golfe tivemos isso com o Tiger Woods, que foi um caso paradigmático. Exatamente, por exemplo, ou Michael Jackson, quer dizer, com a Pepsi. Pronto, há vários casos no marketing que falam exatamente isso, que é associar ao vencedor e depois, mais tarde, se o vencedor, digamos, tem uma falha, um comportamento pouco ético, seja do ponto de vista social, seja noutra coisa, ou faz batutice, como o Ben Johnson, por exemplo, e evidentemente que as coisas voltam-se ao contrário. Agora, voltando à tua questão, que acho que é muito interessante, o Benfica, digamos, em particular o seu presidente, não tem andado nestas guerras, não se tem posto em bicos de pés portanto, não tem respondido a provocações das quais... Porque nós temos que nos comparar com os melhores clubes do mundo, não é? Não andamos a comparar-nos, às vezes, com alguns rivais que, enfim, para eles a comparação connosco é simpática, mas para nós, evidentemente, aquilo que nós queremos atingir não é nenhum deles, não é? É clubes, digamos, mais avançados e que são exemplos a nível mundial. E Portugal, enquanto mercado, chega para alcançar essas metas ou é preciso, de facto, aliás, como o Presidente Luís Filipe Vieira já disse, olhar para outros mercados, internacionalizar ainda mais o Benfica? Eu acho que sim, o caminho será por aí, internacionalizar, aproveitar todo este capital que são mesmo os PALOPs, o Brasil, enfim, todo esse potencial torna-se muito importante, não é? Portanto, eu creio que com uma equipa equilibrada, apostando na juventude, e portanto a nossa academia tem sido um caso de sucesso, portanto não só estes jogadores que eu hoje disse, mas muitos outros que no passado acabaram por deixar o clube, mas com receitas, acho que tem sido um caso paradigmático. Aliás, o prémio que recebemos, não é? Muito recentemente, a nível da melhor academia do mundo, mostra que realmente estamos no bom caminho, não nos querendo comparar com ninguém, mas procurando, digamos, um clima de excelência. A própria Benfica TV é disso um exemplo, não é? E, portanto, quer os outros clubes
queiram, quer não. O Benfica lançou a Benfica TV, eles gozavam imenso, agora todos têm a sua televisão. E, portanto, quase tudo tem sido copiado. Até agora os negócios, os contratos de patrocínio, fomos nós que começámos. E, portanto, nós temos vindo a liderar, mesmo quando foi a questão dos novos estádios, também tivemos um estádio maior que o deles. Quer dizer, e, portanto, porque precisamente em vários aspectos temos mais massa adepta, não é? Jorge, as suas vindas ao estádio são frequentes? Acompanha o futebol com que estado de espírito? É um adepto low profile ou é mais intenso? Não, eu sou uma pessoa que vivo o momento, não é? Sou uma pessoa de emoções, no seguimento um bocado daquilo que me passou o meu pai, desde miúdo que venho ao estádio, ainda naqueles bancos corridos, naqueles bancos de pedra, apanhando chuva, não é? E, portanto, de repente o gritar era aquilo que nos ocorria primeiro e continua a viver sempre de forma apaixonada, mas não violenta, não é? Portanto, mas claro que como adepto não estou ali a analisar os lances, não, aquilo tudo é um bocado de emoção, claro que na maior parte das vezes venho também com os meus amigos e portanto, vamos discutindo os lances, etc, e vivemos muito aquilo com muita paixão e quando não ganhamos, quer dizer, continuamos benfiquistas, damos os parabéns aos adversários, porque o desporto mete também valores, como há pouco falávamos, não é? E eu creio que nós temos que fazer a diferença exatamente por esse aspecto, ou seja, não passando a vida a pôr as culpas nos árbitros, em todos e mais alguns, mas sobretudo olhando para nós e procurando melhorar. Jorge, outra coisa que sei que faz parte da sua atividade cotidiana é o exercício físico e é um corredor frequente e com algumas exatamente. provas já efetuadas. Sim, não, eu fui atleta do Benfica, não é? E, portanto, é uma coisa que mantive e me enche de orgulho. Aliás, o Benfica ensinou-me muitas coisas, mas na parte do desporto, precisamente a superar-me. E uma das coisas que eu às vezes falo aos alunos, não é? Aqueles que não são bons alunos, porque eu comecei por ser um mau aluno, eu chumbei 2 vezes e o atletismo realmente fez-me inverter tudo isso por aquilo que me passou de mensagem, ou seja, habituar-me a superar-me, habituar-me a ter regras, a ter disciplina, a respeitar o treinador e, portanto, há uma série de competências que o atletismo passou e ainda hoje o atletismo para mim é a altura que eu estou comigo próprio, não é? Portanto, ali não penso em nada, geralmente vou correr sozinho, até porque vou às vezes a correr a horas um bocado inusitadas e portanto, é qualquer coisa que me exerce, mesmo quando estou mal disposto, não é? A corrida é uma coisa que me faz muito bem. Hoje não tenho, claro, intuitos competitivos, mas gosto muito de correr. Mesmo assim, pelo que sei, frequenta as provas que se vão realizando sim, algumas. Com algumas. E com algum espírito competitivo. Sim, pelo menos bater marcas pessoais. Não é? Sim. Não, claro que sim. Isso sim, eu procuro, às vezes não é estar a competir com ninguém, mas é competir comigo próprio, não é? Gosto de fazer sempre o máximo, seja no meu trabalho, seja naquilo que for, mas não é para mostrar a ninguém, olha, consegui isto. Não, é para mim próprio. E por vezes o meu pai dizia uma coisa com muita graça, quando eu tinha negativas nos testes, olhava para aquilo e dizia assim, epá, nem parece um gajo do Benfica. E isto ficou para toda a vida. E às vezes, quando eu estou assim a falhar, numa corrida, eu digo assim para mim, epá, nem parece um gajo do Benfica. E esta é uma brincadeira, claro, mas é uma forma de eu me motivar. E, portanto, gosto sempre de dar o máximo. E às vezes estou a disputar um lugar, enfim, lá no meio da tabela, ou talvez nem tanto, mas é como se fosse o primeiro lugar, não é? E, portanto, gosto de chegar mais à frente, de me superar. E, portanto, o atletismo, eu acho que mesmo para os miúdos, e estamos aqui a falar para muita gente, quando os filhos estão no desporto, eu estou a falar no atletismo, podia falar noutros desportos, o desporto é muito educativo, não é? Passa muito valores, porque uma das coisas que eu digo às vezes aos pais é que nós devemos procurar que os filhos sejam vencedores, mas o vencedor às vezes não ganha a corrida, pode nunca ganhar, mas aquilo que ele faz é procurar ser melhor do que era há um mês atrás ou há um ano atrás. Esse é o vencedor, ou seja, passa
passa por problemas de saúde, de outros quaisquer, mas procura sempre ultrapassar, mantém sempre uma moral em alta e isso é que é um vencedor. E nós devemos ensinar aos nossos filhos, não só os benfiquistas de todos os clubes, realmente a serem melhores. Isso é muito importante. O Jorge trabalha no Banco de Portugal, tem a formação que já aqui destacamos em economia, mas também tem um trabalho feito na área, posso dizer que da pedagogia, enfim, da relação pais-filhos, escola, ou seja, neste triângulo que gera muitas tensões em casa, nos pais e também nos filhos. Começando aqui na rubrica antes e depois, por um tema da atualidade, que é o fim dos exames nacionais, só irão realizar-se esses exames de acordo com o novo governo no nono ano. Gostava de saber qual é a sua opinião em relação a esta alteração. Pois, eu acho que a alteração de acabar com os exames do quarto e do sexto ano pode ser considerada positiva. Eu acho que vem numa altura talvez não muito adequada, porque é a meio do ano escolar. Ou seja, fez-se as coisas, no meu entender, um bocadinho à pressa. Não se ouviu muito, digamos, os agentes do setor, nomeadamente o Conselho Nacional de Educação. Podia ter havido um período de consulta e, com o novo ano escolar, iniciar-se então este novo modelo. Eu acho que Portugal vive muito à base da cultura da nota. A nota, evidentemente, que é uma coisa importante para quem tem boa nota, mas às vezes acaba por discriminar muitos outros alunos. Eu acho que hoje em dia as organizações, na maior parte dos casos, vivem não tanto do indivíduo que sabe muito sobre aquele tema, mas do indivíduo que consegue criar consensos, consegue criar empatia, até com a maquilhadora, com os câmaras, enfim, com toda a gente, e que tem o máximo respeito por todos, e, portanto, isso é uma educação com valores, e não é com os exames, não é com os testes que se vê isso. Portanto, temos muitos alunos que são ótimos estudantes, mas depois chegam à vida profissional e o desempenho não é de acordo com aquilo que foi o curso académico, não é? É isso mesmo, Luís. É capaz de se isolar, é capaz, às vezes, de ter problemas de relacionamento com os outros, às vezes não tem capacidade de inovação, porque é um indivíduo que se habituou a reproduzir no teste aquilo que ouvia pelos professores e era aplaudido por isso, tinha boas notas por causa disso. E hoje em dia, realmente vivemos num mundo em que há novas maneiras de pensar, novas maneiras de trabalhar e, em geral, trabalha-se em equipa. E, portanto, um indivíduo que não tenha, por exemplo, essa competência de trabalhar em equipa e trabalhar com os outros e perceber que sou capaz de estar aqui a apresentar um programa, mas tenho toda uma equipa por trás em relação à qual eu tenho o máximo de respeito e quando as coisas falhamos todos. Portanto, esse espírito de equipa que às vezes se aprende no desporto, mas aprende-se em muitas outras áreas, é o mais importante. E, portanto, os exames, o fim dos exames, eu falo nos primeiros anos de escolaridade, claro, nós estamos a falar na faculdade, nem no 12º, etc., pode levar a que aquelas competências básicas, nomeadamente muito no campo da inteligência emocional, as competências relacionais com os outros, o respeito pelos outros, a solidariedade, às vezes até a responsabilidade social, são muito importantes. Isso é que faz a diferença das pessoas. Eu vi ao longo da minha vida profissional, tu falaste realmente no Banco de Portugal, mas sou professor também numa universidade, e vi vários colegas que até sabiam bastante, mas depois não se integravam na equipa e acabavam por sair quase ser chutados do sistema, não por incompetência técnica, no sentido daquilo que a gente às vezes chama as hard skills, mas as soft skills, ou seja, aquela capacidade de se relacionar com os outros, de se integrar, isso é muito importante. A ideia, de acordo com o Governo, é substituir estes exames nacionais por provas de aferição para ir percebendo a evolução do aluno. Exatamente. Este é o argumento na perspectiva de que a escola, nesta fase, quer integrar os alunos, proporcionando precisamente esse espírito de entreajuda, enfim, a ideia de coletivo. Sim. Por outro lado, quem reage negativamente a esta mudança diz que se quer caminhar ou trilhar uma via mais facilitista. Concorda com esta, ou percebe esta dialética? Não, eu percebo essa dialética, mas, portanto, aquelas pessoas, digamos, que estão muito centradas naquilo que era o ensino há 40, 50 anos, têm um bocadinho, às vezes, essa perspectiva e estas medidas que aparecem agora, o grande perigo é precisamente passar nessa ideia de facilitismo. Isto agora é uma balda, agora já ninguém chumba. E aqui podíamos ir a uma questão, se realmente os alunos que chumbam, e eu chumbei 2
vezes, como eu disse há pouco, se aquilo adianta alguma coisa. E há estudos que nos deixam preocupados e que são pouco comentados. É que os alunos que às vezes chumbam, muitos anos depois, às vezes gera violência doméstica e coisas assim desse género, porque aquilo causa uma frustração, não é? Frustração que depois se propaga pela vida. Ou seja, nós não podemos passar a imagem que do exame aquilo é um castigo, não é? E, portanto, porque no ano seguinte, até porque às vezes são mais velhos, acabam por destabilizar a turma e aquilo não adianta. Agora, pôr a ênfase, porque chumbar é muito fácil, não é? Agora, o que é difícil é ver onde é que ele tem lacunas e procurar ultrapassá-las. E se calhar, se ele ficar ali mais um mês, enquanto os outros vão de férias mais cedo, e tiver que trabalhar mais, provavelmente isso seja um grande castigo, não é? E as escolas de hoje em dia têm essas ferramentas? Os professores têm esse tempo? Pois, tudo isto mexe com muitas coisas e mexe também com os programas que são exagerados longos e em que os professores têm que, digamos, cumprir metas curriculares. E, portanto, tudo isto, e fala-se também que as metas curriculares, digamos, vão ser encurtadas e pode dar a ideia de facilitismo, mas os conteúdos, por vezes, têm que ser trabalhados de forma diferente. Ou seja, em vez do ensino ser mais expositivo, aquilo que eles dizem que é uma grande seca, que é um grande aborrecimento, podem ser trabalhados de outra forma, nomeadamente até promovendo, por exemplo, um trabalho de equipa, às vezes até, por exemplo, alunos mais velhos estarem a explicar determinada matéria, tudo isso cria responsabilidade e, no fundo, o que nós queremos é que os alunos sejam autónomos, não é? Ou seja, mesmo quando deixarem a escola, não deixarão de ter interesse pelo conhecimento, não vão dizer assim, bom, terminou a fase mais aborrecida da minha vida. Portanto, este aspecto de que todos nós temos que aprender ao longo da vida e temos que estar sempre atualizados, é qualquer coisa que temos que passar. Ou seja, aquilo não tem que ser... Eu não me estou a preparar só para o exame e depois no outro dia posso esquecer tudo. Aquilo tem que passar, digamos, por uma aprendizagem contínua em que eu estou a trabalhar e tem que ser responsabilizado e tem que ter um comportamento disciplinado, porque a escola não é mais do que uma preparação para a vida, não é? É essa a função da escola. E às vezes ter muitos conhecimentos não quer dizer nada. Principalmente se depois não se consegue estabelecer relações entre esses conhecimentos de forma a ter uma percepção do mundo um bocadinho mais rigorosa. A relação dos pais com estas alterações, acha que vai ser pacífica? Pois os pais, eu acho que... Os pais têm sempre aquela preocupação com o resultado, não é? Sim, é verdade, porque acham e também, e é um bocadinho hoje em dia, é com o resultado que o filho vai entrar ou não em medicina, não é? E, portanto, ele pode achar muito que o filho tem que ter uma educação com valores, porque isso realmente é o mais importante. As pessoas que fazem carreira, enfim, em todos os sítios por onde eu tenho passado, são aquelas pessoas que realmente têm mais respeito pelo outro, que se sabem integrar com os outros e que sabem trabalhar em conjunto. Hoje em dia, para a maioria dos problemas, a solução não está numa área disciplinar, geralmente está em várias, não é? E precisamente por isso mesmo é que o trabalho em equipa é fundamental. Aquelas pessoas que às vezes não sabem ouvir o outro e portanto, interrompem sistematicamente, essas formas são formas que devem ser trabalhadas desde logo na escola. Eu, por exemplo, por necessidade, falo bastante em público, mas a escola não me ensinou a falar em público. E às vezes, mas foi na escola que eu aprendi a falar em público, nas reuniões gerais de alunos, que eram coisas que nós organizávamos. Portanto, nas salas de aula, os professores não punham muitos alunos a falar, a expor as suas ideias, etc., a respeitar, não interromper. Pronto, tudo isso é uma cultura que deve ser praticada na escola. E quando nós nos estamos a preparar àquela cultura apenas da nota e dos exames, acho que o foco não deve ser aí. Deve ser precisamente identificar, digamos, alguns aspectos menos bons por parte dos alunos, no sentido de os melhorar, não é no sentido de dizer tu és mau, mas explicar-lhe como é que tu podes ser melhor. E, portanto, é essa a ideia que os pais devem apreender e, digamos, não ver essas alterações de medidas como facilitismo, porque eu acho que a forma como elas foram comunicadas, na minha opinião, não foi muito feliz, porque aparece a meio do ano, parece medidas à pressa,
pressa, e aqui na educação não se pode mudar demasiadas vezes, não é? E, portanto, tem sido, Jorge, e perdoa-me a interrupção para... Não, tudo bem. Já estava a falar disso anteriormente, mas a área da educação, de facto, em Portugal tem sido sujeita a constantes alterações, o que para alunos e pais, e também para professores, como é óbvio, dará uma enorme confusão na percepção do que é, de facto, o ensino, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que devia haver um pacto de regime, e quando se fala em educação fala-se em tudo, até tem sido muito criticado e com razão, a alteração de manuais, por exemplo, não é? Que dura muito pouco tempo e, portanto, faz com que aquela passagem dos manuais do filho mais velho para o outro filho, quer dizer, não se possa dar, porque já, entretanto, já mudou. E, portanto, na educação não podemos mudar muito, não podemos mudar à pressa, deve haver um pacto de regime, porque há setores de atividade em que as mudanças, nós percebemos, têm que ser rápidas e não podem ser pré-anunciadas. Na banca, geralmente as mudanças por parte dos bancos centrais são feitas ao fim de semana. Os bancos estão fechados para não haver um comportamento antecipativo de compra dos mercados, etc. Agora, na educação não é preciso isso, não é? Temos que anunciar bem o que é que queremos fazer, pôr aquelas medidas à discussão, porque isto aqui não há modelos acabados, digamos, as coisas estão sempre a mudar, e aquilo que nós queremos é ter um sistema de ensino que realmente prepare os nossos jovens para os desafios do futuro e que realmente seja aquilo que as organizações, que as empresas, que todos os setores de atividade realmente precisam. E, portanto, para termos melhor capital humano, temos que formar os nossos jovens, digamos, como deve ser. Portanto, essas competências que eu falei, que são competências que na maior parte das vezes vêm da família, vêm da interação às vezes com os amigos, mas a escola podia dar uma ajuda, não é? Jorge, olhando para estes dois livros que nos trouxe, O Método de Ser Bom Aluno, Bora Lá e Pais à Beira de um Ataque de Nervos, para além dos títulos muito sugestivos e muito coloquiais, são ferramentas, e o Jorge tem mais obras publicadas nesta matéria, são ferramentas para ajudar a que os alunos percebam como é que podem ser melhores alunos e os pais percebam quais são as angústias que os filhos terão. É isso mesmo. Portanto, neste livro, O Método de Ser Bom Aluno, Bora Lá, a ideia é que há alunos que não sabem estudar, ou seja, não têm um método. Eu próprio passei por essa fase e, portanto, eu no livro proponho um método que é constituído por 4 fases. Enfim, talvez não valha a pena entrar no detalhe, para isto não se tornar assim muito maçador, mas, portanto, se ele seguir um método, ele sabe o que é que anda à procura, não é? Que implica também um processo de autoconhecimento, para que perceba, de facto, exatamente, quais são os métodos que mais se adequam à forma de estar e de aprender. Exatamente, porque não há modelos acabados. E há alunos que são capazes de estudar no meio de uma grande confusão, de música, outros precisam do silêncio, e, portanto, o aluno tem que procurar o seu próprio método. E o livro dá pistas sobre isso. Depois, é claro, há aqui uma componente, esta é a componente técnica, como é que ele prepara os apontamentos, como é que faz os resumos, como é que faz os esquemas da matéria. Procurei no livro explicar isso tudo, mas depois há uma parte emocional. Ou seja, ele não pode pôr as culpas nos professores e nos pais e na sociedade, não pode pôr muita culpa nos outros e deve procurar, digamos, a cada dia, como eu já disse, ser melhor. E essas competências emocionais são muito importantes. São muito importantes no estudo, mas são depois importantes para a vida, porque há muito aqueles miúdos que às vezes põem sempre as desculpas no outro, não é? E isso é aquilo que eu lhes digo a eles e digo também aos pais e digo-lhes, se vocês realmente não nasceram em berço de ouro, têm condições económicas más, os professores também não embirram com vocês, como eles às vezes dizem, os pais também têm deficiências, então, se vocês conseguirem vencer, realmente merecem uma medalha. É porque se tivessem nascido num berço de ouro, com tudo, e explicadores e sei lá mais o quê, pronto, se vencessem, não havia grande mérito nisso, tiveram todas as condições. E, portanto, é nessa perspectiva que eu vejo. No outro livro, Os Pais à Beira de um Ataque de Nervos, eu procuro dizer aos pais que o insucesso escolar do seu filho não está numa única razão. Eu falo até nos 7 pecados do insucesso escolar, pode haver 7 razões, as 7 razões principais que levam o filho a ter insucesso. Porque geralmente temos sempre a mania de dizer ele trabalha pouco, ele é um mandrião. E na realidade às vezes não é. Ele pode ter um déficit de atenção, pode ser hiperativo, como agora se fala muito e às vezes num contexto que não é bem o real, mas pode ter falta de foco. Há alunos que às vezes, ou pessoas que entram no estudo e podem se focar muito aqui neste copo d'água e não reparar em outras coisas que são muito mais chamativas. E, portanto, no estudo às vezes é assim também. Ele dá muita importância a determinada coisa que no contexto às vezes não é tão importante. Jorge, agradeço-te a presença neste tempo corrido. Jorge Rio Cardoso foi o nosso convidado com estas 2 obras.
que podem ser consultadas numa altura, Jorge, em que o ano escolar ainda pode ser, enfim... Ainda vão a tempo. Ainda vão a tempo de recuperar algum caminho que tenham eventualmente perdido no arranque deste ano escolar. Jorge, mais uma vez agradeço-lhe. Eu é que agradeço. É o tempo corrido desta semana que chega ao fim. Convidado, recordo, Jorge Rio Cardoso. Boa tarde.